Olá! Nesta videoaula nós vamos aprender algumas operações elementares com números complexos. A gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir números complexos, mas além disso, e começando, a gente vai falar primeiro sobre uma operação que não envolve dois elementos, uma operação de um elemento só, que a gente chama de conjugação complexa. Lembra que um número complexo é sempre um número da forma A mais BI, em que o A e o B são números reais e o I é a raiz de menos 1, a unidade imaginária. Sempre que a gente escrever aqui nessa aula e nas próximas esse símbolo, né, Z igual a A mais BI pertencente a C, fique subentendido, tá? Que eu estou querendo dizer que o A e o B são números reais e o I é raiz de menos 1, para não ficar escrevendo toda hora essas coisas aqui, tá? Bom, se Z então é um A mais BI, a gente define a conjugação complexa, ou só o conjugado de Z, a gente pode falar assim, né? O conjugado de Z como sendo o número complexo A menos BI. Ou seja, qual que é a diferença do Z para esse Z barra que eu estou chamando de conjugado? O sinal da parte imaginária é trocado. Então, se o Z tem um determinado sinal na parte imaginária, o conjugado tem o sinal trocado. Veja, só na parte imaginária que troca o sinal, não na parte real, tá? É interessante você perceber porque da onde que vem isso, né? Lembra que quando a gente vai resolver uma equação quadrática, x² mais bx mais c igual a zero, a gente usa a fórmula lá, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Às vezes acontece de o delta ser negativo. E aí, quando o delta dá negativo, a gente aprendeu na aula passada que essencialmente vai aparecer o i e dentro da raiz vai aparecer o delta positivo. E aí você observa bem que, na verdade, o que está acontecendo aqui é que nós temos duas soluções para uma equação quadrática. Uma delas é o menos b sobre 2a mais i raiz de módulo de delta sobre 2a e a outra é o menos. Então, o que muda de uma solução para outra é que uma tem essa parte positiva, a parte que multiplica o i positivo, e a outra a parte negativa. Quer dizer, a parte real de um é positiva e a parte real a parte imaginária do primeiro é negativa e a parte imaginária do outro é positiva. Então, a gente tem, essencialmente, ao resolver uma equação quadrática qualquer, duas soluções. Uma z e o seu conjugado. Então, por isso que esse conceito de conjugado nos interessa bastante. Por exemplo, olha para esse número complexo aqui, 8 menos 3i. Quem é o conjugado dele, ou qual é a conjugação complexa? Opa, aqui faltou a barrinha, tá? Me perdoem aí. Mas qual é a conjugação complexa desse z aí? Se o z é 8 menos 3i, o z barra é 8 mais 3i. A gente troca o sinal da parte imaginária. Se é negativo, como aqui, fica positivo, ou se não, se for positivo, vira negativo. Mas só a parte imaginária, ok? Muito bem. Agora, entre as operações que envolvem dois números complexos, nós temos as operações elementares, que a gente aprendeu para números reais desde pequeno, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Todas essas operações podem ser feitas entre os números complexos da mesma forma como nós vemos para os reais, só que agora, como expandimos o nosso conjunto, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam. E as coisas funcionam, vamos dizer, da maneira mais natural possível. Se você tem um número complexo A mais BI e um outro número complexo C mais DI, quem que é a soma? Bom, é simplesmente você somar a parte que não tem I e somar a parte que tem I. Então, a parte real de um é a parte real do outro é C, você soma as duas. A parte imaginária de um é B, do outro é D, você soma as duas e aí multiplica por I. Por exemplo, muito simples, tá? Se você tiver o número Z, 4 menos 3i e 1w, 3 mais 5i, quem que é a soma? Bom, a parte real de um é 4, do outro é 3. Você soma. 4 mais 3, 7. E a parte imaginária? Bom, um tem menos 3i, o outro tem 5i. Estou devendo 3i's para cá, tenho 5i's para lá, então ao juntar tenho 2i's. Entende? Então, por exemplo, deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Sei lá, 5 menos 2i é o Z e o W é 4 mais 3i. O que é Z mais W? Nada mais, nada menos do que você somar a parte real, 5 mais 4 é 9, e depois juntar com a parte imaginária. Eu estou devendo i, mas eu tenho 3i, então eu tenho 1i só.
certo? É análoga à subtração. Só que agora, ao invés de fazer mais na parte real e na parte imaginária, a gente faz menos. Né? Então, um Z, um A mais BI e um W, C mais DI, a diferença de Z por W é fazer a parte real de um menos a parte real do outro, nessa ordem, A menos C, e a parte imaginária de um B menos a parte imaginária do outro D, multiplicado por I. Né? Então, por exemplo, 4 menos 3i, se nós subtrairmos de W, parte real, 4, do outro 3, subtrai, dá 1. Parte real do Z, menos 3i, subtrai de 5i, então menos 3i com menos 5i dá menos 8i. Nesse caso aqui, o que é Z menos W? Z menos W, 5 menos 4, 1. Menos 2i, menos 3i, menos 5i. A gente faz a conta de menos. Né? Parte por parte, a parte real e a parte imaginária. Notem que Z menos W é uma coisa e W menos Z é outra. Se eu vou fazer W menos Z, eu vou fazer ao contrário. Então, 4 menos 5, menos 1. 3i menos 2, que é 5i, positivo. Claro que um dá o sinal trocado do outro, mas tem que tomar cuidado com a ordem, né? 3i menos 2i, faz regra do sinal, né? Menos com menos mais, 3i mais 2i dá 5i. Ok? E a multiplicação? Multiplicação também é para ser, vamos dizer assim, já imaginada. A multiplicação de um A mais BI por um C mais DI, a gente faz simplesmente com a distributiva. O A gente multiplica com C, depois o A com DI, o BI com C e o BI com DI. Só que ao fazer esse último produto, BI com DI, eu te convido a observar que BI vezes DI dá BD, e aí tem o I aqui com I aqui, ao fazer o produto isso aparece o I ao quadrado. Mas você se lembra que o I é raiz de menos 1. Ao quadrado, isso cancela a raiz e sobra só menos 1. Então isso aqui tudo vira menos 1, portanto vira menos BD. Ou seja, quando a gente faz a distributiva, esse menos BD junta com o outro AC e vira a parte real. E todo o resto que a gente tinha feito tinha o I, e a gente coloca em evidência e fica a parte imaginária. Né? Então o importante aqui ao lembrar, ao fazer o produto, é lembrar que I ao quadrado é menos 1. Então, por exemplo, se a gente multiplicar 4 menos 3i por 3 mais 5i, notem, vou fazer aqui na lousa que fica mais fácil de vocês acompanharem o passo a passo. Se a gente multiplicar 4 menos 3i por 3 mais 5i, a gente faz a distributiva. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5i, 20i. Menos 3i com 3, você multiplica, dá menos 9i. Menos 3i com 5i dá menos 15i ao quadrado. Só que, de novo, i ao quadrado é menos 1. Então, na verdade, a gente tem 9 mais 20i menos 9i, menos 15 multiplicando menos 1. E menos 15 multiplicando menos 1 é 15, positivo. Sobrou coisa que não tem i, sobrou coisa que tem i, a gente só junta. O 12 e o 15 não tem i's, a gente soma eles, vira 27. O 20i subtrai dos 9i's, a gente tem 11i's. Quer dizer, o que não tem i com o que não tem, o que tem i com o que tem, e aí, no fim das contas nós conseguimos este número complexo, de parte real 27, de parte imaginária 11. Certo? No outro exemplo que nós estávamos fazendo aqui, se a gente multiplicasse este z por este w, vamos ver o que acontece. 5 menos 2i, ao multiplicar por 4 mais 3i, a gente aplica a distributiva. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3i, 15i. Menos 2i vezes 4 dá menos 8i. Menos 2i com mais 3i, a gente multiplica, dá menos 6i ao quadrado. Acontece que i ao quadrado é menos 1. E ao multiplicar menos 6 com menos 1, isso aqui dá 6 positivo. Então, 20 mais 15i's, menos 8i's, mais 6. Parte real a gente junta com parte real. Parte imaginária a gente junta com parte imaginária. Tenho 15i's, tiram 8, sobram-nos 7i's. Parte real 26, parte imaginária 7.
por fim, a gente precisa saber dividir dois números complexos. E notem que aí, essa divisão, a gente vai entender da seguinte forma. Dividir dois números complexos nada mais é do que uma fração. Então alguém pode falar assim, bom, ao pegar o número complexo, vamos pegar os nossos exemplos ali. 4 menos 3i e dividir 4 menos 3i por 3 mais 5i. Isso é uma fração. E alguém vai falar assim, mas pode ter fração de número complexo? Pode. O que isso significa? Bom, isso significa uma divisão. Mas a grande questão é, essa divisão também é um número complexo? Sim, ela é um número complexo A mais BI. Eu só não sei quem é o A e quem é o B. E eu preciso descobrir. Sempre que a gente fala de divisão, eu tenho que descobrir que número complexo na forma A mais BI isso é. E aí, para fazer isso acontecer, a gente vai usar a conjugação complexa. Sempre que eu for dividir um A mais BI por um C mais DI, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Se o de baixo é W, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do W. Por quê? Porque isso não altera a fração, né? E mais ainda, quando a gente multiplica o W pelo conjugado do W, magicamente o que tem I no denominador some. Eu te convido a observar isso, porque olha só que interessante. Se você multiplica um W pelo seu conjugado, quer dizer, um C mais DI, por um C menos DI, né? Porque o conjugado troca o sinal. Olha só, C ao quadrado menos CDI mais CDI menos D ao quadrado I ao quadrado. Lembrando que o I ao quadrado é menos 1, né? Então isso aqui fica C ao quadrado menos CDI mais CDI mais D ao quadrado. Claro que isso aqui cancela com isso e sobra só C ao quadrado mais D ao quadrado. Não tem I. Some o I do denominador. E aí vai acabar ficando I só no numerador. E isso vai nos fazer com que a gente tenha realmente um número da forma, sei lá, x mais yi bonitinho, né? Então, sempre que a gente tiver que fazer a divisão de um número complexo por outro, a gente tem que multiplicar pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. Vejam que esse processo é muito parecido com o processo que você deve ter aprendido para racionalizar frações. Quando você tem lá uma raiz quadrada no denominador de uma fração, 3 sobre raiz de 2, você aprendeu que você tem que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, né, para sumir. Se fosse 1 mais raiz de 2, você teria que multiplicar em cima e embaixo por 1 menos raiz de 2. Você deve ter aprendido isso na escola também, não? Você tem que multiplicar pela mesma expressão, só com um sinal trocado. O que a gente faz aqui na divisão é a mesma coisa, só que o raiz aqui é a parte que tem o i, a parte imaginária. Então, por exemplo, 4 menos 3i. Se a gente for dividir por 3 mais 5i, vamos ver o que acontece? 4 menos 3i, dividimos por 3 mais 5i, o que acontece? A gente precisa multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 3 menos 5i. 3 menos 5i. E aí, o que a gente faz? Distributiva, tanto em cima quanto embaixo. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes menos 5i dá menos 20i. Menos 3 vezes 3 dá menos 9i. Menos 3i com menos 5i dá mais 15i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, notem que no denominador vai aparecer um menos 15. Vamos fazer o numerador aqui direitinho de novo. 3 ao quadrado, 9. Menos 15i. Mais 15i. 5i com menos 5i vai dar menos 25i ao quadrado. Lembra que o i quadrado é menos 1. Vamos fazer a conta do que aconteceu? No numerador, 12 menos 20i menos 9i menos 15. No numerador, 9. Isso cancela, sobra só 25 negativo multiplicado por menos 1, que dá mais 25. E aí vamos só juntar. No numerador, parte real, 12 menos 15 dá menos 3. Parte imaginária, menos 20 com menos 9i dá menos 29i. Embaixo, 9 mais 25 dá 34.
Portanto, a gente tem o seguinte número complexo. Menos 3 sobre 34, menos 29 sobre 34i. Claro, a parte real é menos 3 sobre 34 e a parte imaginária é menos 29 sobre 34. Isso é um número complexo. Tá certo? E assim por diante. Sempre que você tiver que dividir dois números complexos, você tem que multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado, pela conjugação do denominador. Muito bem. Vamos fazer alguns outros exercícios aqui para a gente treinar esses conceitos aprendidos ao longo da aula de hoje. O primeiro exercício aí te dá dois números complexos Z e W. Então, um Z, 1 mais I e um W, 2I, e pede para a gente calcular W ao quadrado vezes o conjugado do Z mais W. Muito bem. W ao quadrado, vamos escrever isso. W ao quadrado, o WI é 2I, só que está ao quadrado. O Z barra é o conjugado de 1 mais I. Lembra o que é o conjugado de 1 mais I? É 1 menos I. E para somar W, vamos somar então 2I de novo. Parte por parte. Um quadrado de uma expressãozinha que é produto, a gente sabe que a gente pode fazer parte por parte e já fazer o produto. 2 ao quadrado é 4, I ao quadrado, vezes 1 menos I. Vamos aproveitar aqui e lembrar que I ao quadrado é menos 1, né? Tem 2I somando aqui. Então vamos ver o que acontece aqui. 4, quando você multiplica por menos 1, dá menos 4. E fica essa expressão, né? Tá ficando boa já. O menos 4 tem que aplicar a distributiva com 1 menos I. Então fica menos 4. Menos 4 com menos I dá mais 4i, mais os 2i's daqui. E aí sobra então menos 4 mais 6i. Então a resposta desse exercício é menos 4 mais 6i. Parte real menos 4, parte imaginária 6 desse número complexo. Segundo exercício. O segundo exercício pede para nós calcularmos a divisão do número complexo 1 mais i pelo número complexo 1 mais i, 1 mais i ao quadrado. Aí você olha para mim e fala assim, poxa vida, isso é a mesma coisa que cancelar, né? 1 mais i ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais i, isso. E o que sobra? 1 sobre 1 mais i. Nossa, mas isso é uma divisão de números complexos? Um número real, 1 em cima e 1 mais i embaixo. O que a gente tem que fazer? Multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado do de baixo. O conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Claro que em cima, como está multiplicando por 1, não vai acontecer nada, vai sobrar só 1 menos i. E embaixo vai ser 1 menos i mais i menos i ao quadrado. Quer dizer, notem que o menos i com i cancela, i ao quadrado é menos 1, então 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, que é 2. Moral da história. 1 mais i sobre 1 mais i ao quadrado é o número complexo meio menos meio i. Certo? Terceiro exercício. Um exercício de demonstrar, de provar a validade de alguma coisa. Demonstre que sempre que eu tiver um número complexo z e somar com seu conjugado, isso dá o dobro da parte real do z. E se eu fizer isso, fizer a diferença, isso vai dar menos o dobro da parte imaginária. Bom, claro que você sabe que o número z ele pode ser escrito como a mais bi. O a é a parte real dele e o b é a parte imaginária, né? Então, se a gente somar z, primeiro, o conjugado de z é a menos bi, né? É só trocar o sinal da parte imaginária. Quando a gente faz z mais z barra, a gente está fazendo o quê? Somando parte real com parte real, a mais a. E somando parte imaginária com parte imaginária. bi com menos bi, some. Se eu tenho bi e eu somo com menos bi, eu tenho bi, tiro bi, some. Fica só 2a, e 2a é nada mais, nada menos do que 2 vezes a parte real, né? E se a gente fizer z menos z barra é a mais bi menos a menos bi. Vamos colocar aqui pertinho para a gente poder enxergar melhor. Parte real com parte real, a menos a. Parte imaginária, bi com a parte imaginária. Olha, menos menos, hein? Mais bi. A menos a some, b mais b é 2b, i. E
E 2bi nada mais é do que o dobro da parte imaginária do z vezes i. Tem um sinal de menos aí que foi errado, perdoe aí, tem um menos sobrando. É só 2 imaginário de z vezes i, tá bom? Por fim, esse exercício apareceu em algum vestibular da FUVEST há algum tempo atrás e pede para descobrir qual é o número real m que é parte real desse número complexo 2 mais i sobre m mais 2i. E ele fala também que a parte imaginária desse número complexo z é zero. Então, pera um pouquinho. Vamos começar pelo seguinte. Esse número complexo z é uma divisão de dois números complexos. A gente aprendeu que para dividir dois números complexos, a gente precisa multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, m menos 2i. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por m menos 2i. E aí é distributiva, né? 2m menos 4i mais im menos 2i quadrado e embaixo m ao quadrado menos 2im mais 2im menos 4i ao quadrado, certo? Vamos ver o que aconteceu aqui. Claro que no denominador sobrou apenas, lembra que o i ao quadrado é menos 1, né? Então sobrou m ao quadrado mais 4. Aqui o i quadrado é menos 1, então no numerador vai acontecer, aqui vai sobrar menos 2 vezes menos 1, que é 2. Deixa eu juntar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Tem os dois m's daqui, com os dois que vão vir daqui, eu vou colocar eles pertinho. Mas qual é a parte que tem i? Isso aqui, né? Então, o i multiplicado por menos 4 mais m. Notem que eu pus o i em evidência. Sobrou menos 4 mais m. Então, quer dizer que isso aqui é 2m mais 2 sobre m ao quadrado mais 4, mais i menos 4 mais m sobre m ao quadrado mais 4. O exercício está dizendo que a parte real é m. Está falando que isso aqui dá m. E está dizendo que a parte imaginária é zero. Está falando que isso aqui é zero. Espera um pouquinho. Vamos começar por aqui. Se menos 4 mais m, sobre m ao quadrado mais 4 dá zero, a gente multiplica em cruz, a gente chega à conclusão que, primeiro, qualquer coisa que você multiplica por zero dá zero. De um lado dá zero. Do outro, menos 4 mais m você multiplica por 1 dá menos 4 mais m. Ué, então quer dizer que o m é 4. Né? E aí, claro, né? Notem que... Será que isso aqui vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo, porque parece que tem alguma confusão aqui. Eu acho que tem algum erro nesse exercício. Talvez quando caiu no vestibular caiu diferente. Acho que eu copiei alguma coisa errada. Era para dar certo, né? Vamos tirar só a prova real para ver se funciona. Está dizendo que 2m mais 2 sobre m ao quadrado mais 4, que isso aqui é igual a m. Bom, está dizendo então que 2 vezes 4 mais 2, a gente acertou, dividido por 4 ao quadrado mais 4, dá m. E o m eu estou supondo que seja 4. 2 vezes 4 é 8, com 2 é 10. 4 ao quadrado é 16, dividido por 4 dá 20. E então quer dizer que 10 sobre 20 é 4? Não, isso aqui não faz sentido. Né? Isso não faz sentido. E se isso não faz sentido, qual é a conclusão que nós chegamos? Que não há m que satisfaz o que foi pedido. Né? Então, por mais que a gente tenha feito essas contas, a gente chegou num m igual a 4, mas o m igual a 4 não satisfazia. Então, deve ter sido um erro de digitação, de cópia em algum momento. Peço desculpas aí, mas de qualquer forma, mesmo que tenha algum erro, a gente pode chegar numa conclusão coerente. Né? Não existe m que faz com que isso aqui aconteça, mas pelo menos a gente pode observar um pouquinho de como é que a gente faz para dividir polinômios, como é que a gente faz para unir as informações de que é parte real, parte imaginária. Tá bom? Então, por hoje, por essa aula é isso. Até a próxima oportunidade.